Salve, salve, meus eminentes irmãos! Que prazer daqui com vocês. Mais um episódio do podcast do Supremo Conclave, o Podclave. Nós estamos retornando agora em 2026 com duas grandes feras. Nós estamos falando do nosso irmão César Santos e também do nosso irmão Ian Andrei. E a gente hoje vem falar aqui sobre um assunto muito importante que deu continuidade a justamente o seu comentário lá no YouTube, nas redes sociais, pedindo mais o desenvolvimento dessa fala sobre o futuro do rito brasileiro. Então hoje a gente vai falar desse rito brasileiro em 2030. É lógico, não esquecendo o nosso propósito de estar aqui, que justamente é esse. É desmistificar o que é a maçonaria, o que é a família maçônica, o que são os corpos maçônicos. Então nós estamos aqui para falar na qualquer audiência, seja maçom, demolei, filhas de Jó, qualquer interessado a saber verdadeiramente o que é o rito brasileiro e o que é a maçonaria. Então, antes de começar o nosso programa, acessa aqui as nossas redes sociais. A sua opinião é muito importante, como eu falei aqui. Esse programa que nós estamos realizando hoje foi uma sugestão de continuidade que vocês falaram lá nos comments, nas suas reações, nos seus engajamentos. Participe, é muito importante. Olha aqui, acessa, bota aí, Israel. Meu irmão César Santos. Salve. Querido irmão César Santos, nosso membro efetivo, sereníssimo, grande chanceler adjunto, membro do CAC Rui Barbosa 201 e também membro da loja Monte Castelo 1764 do Bob. Dá uma saudação aí à nossa turma. Salve, salve, irmão. Meus irmãos. E essa fera incrível, Demolei Ian Andrei, que está revolucionando os caminhos tanto do Demolei quanto da maçonaria, assessor especial do soberano grande primaz aqui do nosso Supremo Conclave, membro dos corpos filosóficos, civismo sobre rodas, diretor executivo da Ambo Rio e ainda pertence à loja simbólica Perseverança e Harmonia 183 da grande loja maçônica do estado do Rio de Janeiro. Salve! Olá, família maçônica. É isso aí. E como eu disse para vocês, o rito brasileiro em 2030, a visão e a expansão. E aí eu já começo com o nosso Cezinha aqui. Cezinha, vamos bater um papo aqui, trocar uma ideia? O que distingue o rito brasileiro hoje nessa maçonaria tão contemporânea? O que faz ele de diferente? Bem, o rito brasileiro, conforme a nossa Constituição promulga, ele é um rito considerado o rito da cultura nacional. Ele tem uma grande pegada na questão do civismo, da característica do tradição com evolução, e tem uma visão assim que passa para os maçons, que é um maçom social. Ele está preocupado com as causas sociais, com as coisas da nossa pátria. Mais ou menos é esse bojo que o rito brasileiro ele está envolvido. E você vê, né, Ian, que a nossa escola, que é a Ordem Demolei, também sempre esteve muito preocupado com esse social, né? E o rito brasileiro, por ser o rito da cultura nacional, é lógico, a gente tem que estar preocupado com o ato do civismo, né? E eu queria saber um pouquinho do irmão, essa sua chegada ao rito brasileiro e o entendimento do uso hoje, enquanto maçom, dessas características aí, para ser um homem social, um homem que pode aplicar o civismo. Com essa explicação que o nosso irmão já deixou como propósito do rito brasileiro, eu tenho pouco tempo de rito brasileiro, que eu percebi esse pouco tempo de chegada, porque realmente o rito brasileiro ele se preocupa com essas discussões civis, com o desenvolvimento dos nossos membros, para que a gente se prepare melhor para a sociedade, né? E eu, como demolei lá atrás também como uma PJ, também fui parte da PJ, eu iniciei e percebi que a maçonaria, os poucos irmãos nossos maçons que cuidavam dos jovens e a forma que nós praticamos quando os jovens demolei realmente preparou e lapidou moralmente não só a mim, como também o nosso primaz, como outros brilhantes irmãos da ordem, e nos tornamos cidadãos melhores. Verdade. Então, o que nós devolvemos para a sociedade, não só para o meio maçônico, mas como profissional, nosso comportamento diante da nossa comunidade, do nosso bairro, da nossa cidade, a postura que nós temos com retidão de lidar com os meios, né? São difíceis hoje, né? Dos meios públicos, né?
E então essa evolução, esse sistema que foi adquirido nessa formação juvenil, eu percebo que o rito brasileiro tem um grande potencial de transformar também adultos. Verdade. Né? Porque o que se projeta não é só aquela tradição litúrgica, ritualística que nós herdamos, né, que é como tradição, mas eu observo que nós temos uma bela espaço de discussão para tratar e aí, o que nós vamos fazer de bom amanhã? Cezinha ia com essa fala, e até o gancho que ele deixou, né? Conseguiu perceber que podemos ter homens melhores, maçons melhores, né? Então, a pedagogia, a metodologia do rito brasileiro, assim como a instituição Demolei também visa muito isso, é preparar também esses homens que não tiveram a possível escola que nós tivemos para ser objeto transformador da sociedade. Então, quando a gente fala assim, eu vejo, você agora está torcendo muito, você levantou a bandeira do rito brasileiro, porque eu acho que a gente imponta um propósito quando entra no rito brasileiro. Eu queria ouvir de você quando entrou, que não faz pouco tempo, César, aqui no rito brasileiro, e até me convidou já há algum tempo atrás. A gente, se vocês não sabem, nós somos amigos, colegas de Sebrae, eu já pude ser um mentor na empresa do César, e naquela oportunidade nós identificamos como maçons, e você me deu o toque da sereia, me mostrando por onde eu poderia me transformar e reviver a maçonaria. Então, daquele César, de que quando entrou para agora, o que a gente pode deixar de melhor aí para essa geração que está chegando? Bem, obrigado aí, viu, pela parte que ele tocou. Agora, o irmão Ian, ele falou exatamente isso. Independente do rito, né, que ele vem de outro rito, nós temos o meu pensamento. Apenas complementando, né, o homem social, né, dando a visão até do Simões, né, que traz aí né, a palavra de Valber Palmeira, ele fala que o que tem, que significa esse homem maçom? O homem maçom social, é sair da contemplação para se tornar um militante. O militante é uma palavra forte, né? Mas é um engajado dentro de uma visão social, dentro da sua comunidade, exatamente o que o irmão comentou. Se eu comparar o passado, o início, quando eu entrei na maçonaria, vamos falar até dos graus filosóficos, eu não tinha essa visão. Sim. Mesmo eu vim de uma área técnica, e o social ficava quase especialista, porque meu caso era máquina. Sim. Eu tinha que produzir, né? Eu exigia de determinados setores para uma produção, entregar a prazos. Gestão mecanicista. Mas quando a gente entra no rito brasileiro, foi minha casa, né? O rito que eu participo, a gente percebe uma outra visão, né? Desde lá do grau 4 até o grau 33, a gente vai evoluindo gradativamente com conceitos. E o rito nos prepara um arcabouço até para tentar entender o que acontece nessa humanidade no nosso Brasil, né? Para a gente ter uma massa crítica. Foi uma evolução fantástica. Se me permite somar contigo, eu acho que faltou, e eu tenho que lembrar isso a você, você me falou assim, Flávio, nós somos um rito humanista. E o humanismo, né, de uma maneira geral, tanto do estudo filosófico quanto da sua aplicabilidade, ela traz um outro olhar para o homem, né? Você falou, eu trabalhava com máquinas, com operação, mecanicista, e ele me deu um novo olhar. E eu acho que a identidade clara do rito brasileiro, sem precisar ser dita, é o humanismo, né? E aí eu jogo aqui com o nosso irmão Ian para ver a sua percepção com relação a isso. Está faltando a maçonaria de hoje justamente esse lado humanista, é isso? Olha, o lado humanista, né, eu acredito que nós temos que voltar, né, um pouco mais do nosso passado, talvez de um século atrás, como nós entendemos a história da maçonaria, hoje lemos a história do que era a maçonaria no passado, e quando você percebe que o início da nossa história como entidade organizada, como maçonaria organizada, que foram lá em 1700, 1800, a maçonaria ela era uma maçonaria de vanguarda. Sim, nós estamos à frente da sociedade, nós
lutamos por direitos humanos. Você veja, as mulheres dentro da maçonaria, na Inglaterra e em outros países, tiveram voto, teve voto em 1850, né? Em mais de 150 anos que as mulheres são próximas, participam ativamente das instituições maçônicas, né? E então nós nos travamos em tradições onde tudo aquilo que em nosso início nos deu causa, né, que era desenvolver a sociedade, nós ficamos blindados, né? E ficamos hoje vivendo, da grande parte da maçonaria, vivendo apenas de tradição e dentro da sua própria estrutura. Isso é bacana você falar, irmão, porque o Álvaro Palmeira, né, e tinha a máxima, ele fala assim, o rito brasileiro é a tradição e evolução. Eu mudaria ali no meu a tradição em evolução. Porque, né, Cezinha, o rito brasileiro, ele respeita todo o landmark constituído pela maçonaria, mas ele visa também se adaptar aos dias atuais. Dito isso, a gente pode seguir agora para o campo dos graus filosóficos, que é a grande dúvida da nossa audiência, né? Por que é tão diferente assim? E os maçons ficam encantados ao entrar nos graus filosóficos. Aí começa do 4 ao 33, rapidamente assim, pode ser até numa frase, César. O que é tão diferente? Essa já Exatamente, porque dota o ser humano, dota o maçom de um arcabouço capaz de ter uma massa crítica e compreender esse momento tão confuso que a humanidade onde passa a sua, inclusive, evolução como homem, como pátria, Estado, os problemas de agricultura, os problemas... Entende? É um arcabouço, enfim, a gente tem detalhes que você pode se inserir naquelas pesquisas. Liberdade, democracia. Então, o rito brasileiro, ele não apenas dá essa tradição do século XVIII, como o meu irmão falou, né, mas te dá essa visão completa. Por exemplo, a gente passa, talvez eu esteja fugindo do meu assunto agora, não, o Supremo Conclave, e a gente percebe que há alguns anos ele se dedicou numa administração, numa gestão necessária, não que a anterior estivesse desajustado, não, para a gente suportar, para a gente acompanhar o que está acontecendo na humanidade, das formas tão rápida que está das ferramentas. O rito brasileiro, ele se desenvolveu numa parte administrativa desenfreada, mas não esqueceu esse tipo de instrução, de conhecimento lá do século XVIII. Não é que a gente tenha abandonado, não adotado apenas uma planilha e esquecido a tradição, a evolução. Não, a gente acompanha o nosso corpo filosófico, ele tem estudos de tudo envolvendo esse tipo, tudo na questão do maçom social, pátria, família, essas coisas todas. E assim, essa transformação, pelo que o irmão já me mostra, e eu venho vivendo agora, porque a minha escola também é a mesma que a sua. Eu não sou originário, não sou nascido no rito brasileiro, eu vim do rito escocês antigo e aceito, e é uma transformação metodológica até mental, eu digo, porque quando você entra num corpo filosófico do rito brasileiro, é aberto o campo das discussões à questão filosófica da discussão, do crescimento, da evolução, aonde eu posso divergir de você, você diverge de mim, mas a gente sempre leva uma soma ao sair daquele tempo ali. O que faremos de melhor para a nossa sociedade? Aí, meu irmão Ian, eu queria perguntar a você justamente sobre isso. Essa geração que a gente está vivendo hoje, você está acompanhando bem a geração dos gemolês, né? E você, diante até do cargo que você tem dentro da instituição, é uma geração que falta foco, que falta concentração, que é imediatista, que é informação de 1 minuto e meio. Como é que a gente senta um jovem para fazer uma cerimônia das luzes, para fazer uma cerimônia das mães das flores? Como é que a gente faz isso? Aí eu trago, enquanto demolei a você, também já uma pergunta já com um encaminhamento de resposta. Será que é identificação? Eu acompanho os jovens, né? A lei digital, Conselho Estadual, o presidente também no Conselho Consultivo, e eu estou muito satisfeito com as juventude, sim. Né? Então, assim, temos pontos claros, que são alguns aspectos que nos incomodam muito, que as questões de
apenas um minuto. Isso. É muito conteúdo ao mesmo tempo. Mas eles nasceram nessa geração e eles se adaptaram a isso. Nós temos um pouco mais de dificuldade para entender esse mecanismo, mas para eles é natural, né? Então, eu acredito que nós estamos aqui aprendendo com eles. Eu vejo, por exemplo, essa juventude que hoje estão fazendo as cerimônias estão dando belíssimos. Sim. Né? Eu participo de algumas reuniões e estão sendo muito preparados. E eu até me preocupo o potencial que nós estamos promovendo junto com esses jovens e me preocupo com a nossa maçonaria simbólica de como receber esse jovem. Perfeito. Então nós podemos, como instituição maçônica, receber um jovem que evoluiu tanto dentro dessas instituições maçônicas, das paramaçônicas, que nós somos patrocinadores, e quando a gente converte ele para maçom, aí nós já temos um colapso cultural absoluto. É isso. Eu trouxe essa fala para trazer o enriquecimento do Demolay para a gente ter uma argamassa agora para a gente continuar levantando esse muro do nosso bate-papo aqui. Vamos botar um tijolinho aqui pensando. César, se o rito brasileiro não tivesse nesse processo, como você mesmo disse, de transformação, eu acho que a frustração desse jovem ao encontrar uma maçonaria que ainda teria recursos arcaicos e não tivesse no dinâmico do mundo, a gente estaria tão estagnado quanto qualquer outra instituição, sem ser maçonaria. Pode ser Rosa Cruz, pode ser Lions, pode ser Rotary. O que a gente precisa entender para 2030, como a gente está falando, é esse processo. E integração dos irmãos de maior conhecimento como você para os mais jovens. Queria que você falasse um pouquinho disso. É um assunto desafiador. Hoje eu tenho um neto de 7 anos. Eu percebo que o raciocínio dele é muito veloz, faz 7 anos. Ontem ele estava falando que aprendeu na escola um aplicativo. Foi, Gabriel, sabe que é um aplicativo? A gente era programa, fazia. O que tu fez, rapaz? Afinal. Mas o raciocínio desses jovens é muito rápido. E eles são altamente consumistas e desistem daquilo, era o que da pesquisa, desistem daqueles assuntos tediosos muito rápido. Né? Se não agradá-los, ele desiste. É como uma rede social, né? Acho que é 2 minutos ou 1 minuto, se você não engajar, ele abandona. O jovem, e ele tem necessidade de conhecimento, e eles são questionadores. E possuem ferramentas hoje de capaz de saber se aquilo é real, verdade ou não. Hoje está aberta a internet. Né? O que acontece com o rito brasileiro? Vou voltar novamente à modernização administrativa. Não só administrativa, mas também a parte de programação, a parte digital. Né? Hoje o rito brasileiro ele se modernizou, né, através do podcast, exatamente, 1.200 ouvintes, 600 ouvintes. Então, isto já chama o jovem para esse tipo de mídia. Né? Você também tem que usar ferramentas específicas de gestão. Isso também, essas ferramentas também, eles são atraídos por isso. Eu percebo quando tem uma festividade aqui, né, eu vejo os jovens trabalhando com o Juliano, eles filmando, eu adoro isso também, né, eles filmando, máquina fotográfica. Outro dia o cara estava montando uma Stardy, então eles são ágeis isso. Então, exatamente. Então, pode haver um atrito, um estranhamento entre a classe mais antiga e o jovem. Mas a gente tem que entender que nós temos, com essa experiência que a gente tem, mostrar aos jovens, né, a nossa bagagem. Agora, se eu aceitar, é outra saber. Mas eu vejo, no meu caso, no caso da minha loja, se entrasse um grupo mais jovem, a gente não teria nenhum tipo desse estranhamento. E nós estamos engajados nisso. E eu percebo que eles também gostam de simbologias. Sim, né? Eu acho que isso é um diferencial. Os filmes Hollywood ajudou muita gente, né? Então atrai o jovem. E aí, E só para complementar, você tem que ter uma linguagem apropriada para o jovem. é verdade. Mais leve. Tirou daqui, eu ia falar em Roma como os romanos. Mas, exatamente, você tem que se adaptar, e também os romanos também se adaptavam muito a qualquer território onde eles estavam, né? Tanto é que é um povo que fala muito com a mão, justamente, que é uma linguagem não verbal.
E sobre isso, qual é a linguagem, meu irmão Lian, que a gente, para 2030, precisa levar? É lógico, a gente vai preservar os nossos valores, mas qual é essa dinâmica? Qual é a narrativa do maçom contemporâneo como você? A, uma narrativa, né? Nós temos como forma de trabalho é o processo que nós gerimos numa loja maçônica, né? Então, mas com o corpo filosófico, eu acredito que, respondendo uma das perguntas anteriores, a área filosófica, ele vem não só para adquirir esse conteúdo, e principalmente com a proposta de brasileiros de ter esse vídeo, mas também de ter a congregar irmãos de diversas lojas. Perfeito. Né? Então, não é só vir e assistir uma cerimônia, não é só vir praticar uma ritualística, é sim vir para receber uma mensagem e vir para confraternizar. Então, eu percebo que uma das coisas que está muito certo com os jovens são as conferências, são os congressos. Né? E isso, o nosso corpo filosófico é o mais capaz hoje da maçonaria de promover esse tipo de assunto. Tirando, claro, as potências maçônicas, que também podem promover esse tipo de evento de confraternização de workshops, de rituais e tal, com os jovens. O jovem gosta disso. Uhum. Né? Passar o final de semana em um hotel e estar com os irmãos, ter uma parte de estudos, ter uma parte de jogos. Então, eu acredito que para 2030, uma das coisas que nós precisamos evoluir é essa união, essa conexão e trazer um pouco mais de entretenimento dentro da estrutura, movimento, para que a parte que nos interessa, que são as mensagens que os ritos nos passam, né, não a forma do rito. Sim. Tem que se preocupar com a forma, porque a gente tem que se preocupar de passar uma boa mensagem para aqueles que estão recebendo. Perfeito. Então, como tornar isso leve para que isso seja prazeroso? Como nós podemos nos divertir com isso? Né? Então, criar laços é importante. Sim. Né? E eu acredito que nós temos potencial para isso. E é isso que eu chamo mais à frente. Criar laços, eu acho que foi que me trouxe ao rito brasileiro. Porque quando você cria laços, você se identifica com valores, né? Então, são propósitos comuns, né? E aí, meu irmão, eu cada vez vejo mais de instituições que precisam sobreviver, é natural isso, mas estão mais preocupados com o quantitativo. E, como diz meu irmão César Dourado, o rito brasileiro está muito preocupado com a massa crítica. Ele sempre fala isso, né? Do qualitativo, né? Então, essa bagagem do jovem, por isso que a gente está falando muito do jovem, porque a gente está indo para 2030, é esse público que vai ingressar e seremos nós os futuros gestores, e já a gente vai falar de conselho sobre isso, dessa preocupação do qualitativo, de não perder a qualidade, de ter a maçonaria em movimento, mas que seja qualitativa. É por aí, Cezinha? Sim, a gente percebe que o Supremo Conclave, ele, embora esteja se expandindo a Lei Mar, né, e outros conclaves, né, ele está preocupado também com o qualitativo. Sim. Ele está também tentando recuperar aqueles irmãos. Sim. Né? Nós temos uma defasagem grande, acho que é 9.000, mais ou menos, que estão irregulares. Assim. Então, a gente, além dessa quantidade, ele tenta resgatar, mas o rito brasileiro, nós, o Supremo Conclave, está preocupado também com a questão filosófica do ação social, o engajamento dele dentro da ordem, não apenas essa quantitativa. Entendeu? Eu entendi e, assim, com a sua fala me lembrou uma coisa. Até o nossa audiência saber, nós estamos preparando, Cezinha, você agora foi testemunha, ele estava falando com o César Dourado sobre isso, e o nosso primo mais Juliano, sobre a pesquisa que a gente está fazendo qualitativa. A gente está encaminhando para os nossos irmãos inativos, identificando dores e necessidades, bem como aqueles que são ativos, identificando possíveis dores e frustrações que houve no meio da jornada deles. E dessa forma, o que a gente pode trazer nesse momento é pensar que estamos preocupados com essa ação, estamos preocupados com os nossos irmãos, mas dá engajamento e pertencimento a eles. Ian, é pertencer fazendo, né? Não é simplesmente ter a carteirinha e falar eu sou maçom. E aí queria ouvir um pouquinho de você, um grande empreendedor social. Bom, em relação a empreender a maçonaria, né, eu
graças a Deus, eu tive a oportunidade de ajudar muito na parte estrutural, na parte de e desenvolver uma estrutura para receber ordens maçônicas, receber golpes filosóficos. E eu estou muito feliz por essa minha ultrapassagem da maçonaria. Eu tenho apenas 9 anos como maçom, mas eu estou satisfeito, sim, com a produção, né? E uma das coisas que eu costumo passar para os irmãos é você você tem um cargo para você ajudar aqui a fazer uma determinada coisa. Eu prefiro não ter o cargo e ajudar. Sim. Né? Uma das frases deu por RPJ, lá em Bangu, olha como é importante a questão moral da maçonaria, assim, né? O lema que tem na bandeira da Ação para a Maçonaria Juvenil é responder, que é ação, não palavras. Então, eu acho que a ação é melhor do que palavras, ter certo. E uma outra frase que está bem escrito bem na parede de uma maçônica é: o homem não é grande pelo que é, mas sim pelo serviço que presta. Então, como eu posso ter um alto grau e não produzir nada? Ou eu não tenho um alto grau, não tenho um CAP e produzo muito, né? Então, eu prefiro ser respeitado pelo que eu faço, prefiro não pelo que eu sou. Né? Então, até uma construção, sim, ele responde a sua pergunta, sim, mas isso veio lá atrás. É verdade. De uma bagagem que você traz aí de origem primária, de aprendizado de família, de instituições, e que a maçonaria, aqui no rito brasileiro, o maior alto grau, o nome, o título se dá é de servidor. E aí eu vou trazer a tônica do nosso concílio de servidores, né? A nossa audiência que não conhece, nós estamos trazendo de maneira inovadora, é um conjunto de homens que chegaram ao grau 33 e através do seu conhecimento retido, acumulado, desenvolvido, eles vão poder voltar aos degraus, trazendo novos elementos, novas pessoas, assim como você falou. De repente o irmão do grau 4 faz mais do que o cara do 18. Vamos estimular o crescimento, não de subir aos degraus, mas de apoiá-lo a continuidade de desenvolvimento. Ou seja, o trabalho de mentoria a esses indivíduos, para que eles possam perceber a utilidade deles dentro dessa jornada. Porque se a pessoa não entende o que ela está fazendo aqui, ela fala: o que eu vim fazer aqui? E aí essa é a pergunta que eu queria te fazer, Cezinha. Por que hoje nós, maçons, estamos fazendo aqui? É uma pergunta que filosófica, complexa. Não na nossa loja, de vez em quando a gente conversa um com o outro: o que eu estou fazendo hoje na sexta-feira aqui? Com chuva, cara, pra gente largar isso. É uma questão assim, acho que de amor, Sim. né? E a vontade de um ser útil e também você construir alguma coisa para essa sociedade, humanidade, né? Então, por isso que nós estamos na maçonaria. Pelo menos essa é a minha visão, vontade de contribuir, né, com uma experiência que eu tive, um trabalho meu, né, e participar do grupo também. Isso aumenta tanto o meu conhecimento quanto a autoestima. Sem dúvida. Aí você imagina esses irmãos que já chegaram ao maior grau e que hoje não se sentem com muita utilidade de todo esse conhecimento em aprendizado para poder distribuir, né? Então é trazer a possibilidade de integração também desses os cabeças brancas do nosso rito brasileiro. Já estou chegando lá, estou indo pelo caminho, para voltar e ensinar. Eu acho que falta hoje ao maçom a dádiva que Jesus nos deu de passar a palavra, né? Que esse foi um grande avatar. Não estou falando de catolicismo, de cristianismo, mas o grande avatar de Jesus. Ele trouxe a possibilidade de dar a palavra, dar o conhecimento. E muitas das vezes em lojas, em corpos maçônicos, meu irmão, não, quando você chegar no grau você vai saber, você vai entender. E não tem coisa melhor no mundo, é você fazer a pessoa ver a luz. A luz, a verdade, é o conhecimento. E aí, meu irmão, eu faço a pergunta também para o Ian, só que agora para o futuro. Ian, o que a gente vai fazer aqui em 2030? Projeta aí. Eu vou responder essa pergunta um pouquinho mais ligada da minha pergunta anterior. Sim, irmão. O que eu estou fazendo aqui? Que isso também é flash, claro. É futuro, eu vou ficar em cima. O que eu estou fazendo aqui é exatamente criando oportunidades, da mesma forma que a maçonaria me criou oportunidades.
Né? Eu sou o mestre maçom, é, hoje eu sigo a ordem para formar bons mestres. Então, o nosso irmão que inicia na maçonaria, no grau 1, no grau 2, nós estamos ali como mestre maçom, não importa em qual grau esteja, a nossa obrigação de servir, de fazer de se tornar um bom mestre para que ele levou. Sim. Agora, o que a maçonaria fez comigo quando eu era jovem? Né? Vou te falar, eu me formei graças a uma bolsa de estudos que a maçonaria me deu. Vou no convênio e eu viabilizou a minha formação. Muito bom. Então, isso foi foi maravilhoso na minha vida. Né? Fora as questões morais que eu recebi. Então, apenas eu quero devolver ao jovem e aos maçons que estão iniciando toda essa dedicação que os maçons tiveram por mim e formam, sem dúvida, cidadãos melhores, formam jovens, formam boas pessoas. Então, apenas devolver o que a maçonaria fez por mim lá atrás e servir. Eu acredito que e esse serviço que nós prestamos, nos melhoramos muito também. Sim. Então, eu estou sempre em constante evolução, me dedicar à experiência, por exemplo, do podcast, né? Esse aprendizado que eu estou tendo aqui de estar com a oportunidade, de estar mais próximo do irmão mais experiente dentro da maçonaria, estar com você. Então, isso tudo nos engrandece. Então, acredito que em 2030, essas relações e as oportunidades que nós maçons podemos criar para os mais jovens, tanto os maçons iniciais ou os jovens paramaçônicos, que é o futuro da grandeza da maçonaria até 2030. É muito interessante a gente estar vendo isso, e a gente tem muita coisa para falar, mas o nosso tempo é curto. É a adaptabilidade do rito brasileiro também. Né? Você vê, por exemplo, o Soberano Grande Primaz, ele fechou agora um tratado de aliança com o Motoclube Bode do Asfalto. Né? O Motoclube Bode do Asfalto ele já tem lojas simbólicas onde praticam também o rito brasileiro, e é um sucesso. Os irmãos viajam de moto pelo Brasil e vão se desenvolver e gostar daquele hobby maravilhoso que é o motociclismo. Né? E hoje, a gente, com esse tratado, a gente está levando os graus filosóficos para todo o Brasil através do motociclismo. Então, por exemplo, um capítulo de Arraial está com problema, não consegue se desenvolver, a gente vai levar os melhores ali do que fazem parte do motoclube para aquele lugar, para criar uma palestra, para criar um incentivo, para fomentar, para fazer uma iniciação, para dar vida e pulsão novamente àquele organismo. São atitudes como essa, de maneira embrionária, que o Supremo Conclave consegue fazer e se adaptar a uma realidade. Então, hoje a gente tem um capítulo, a gente tem um kadosh, a gente tem um alto colégio, que a gente sai do 4 ao 32 com esses irmãos, ligando coisas prazerosas, como o irmão falou. Né? A gente tem que trazer esse prazer, trazer esse desenvolvimento. Então, as estratégias hoje para esse ser humano é trazer o alento, o alívio, um momento de reencontro, como você estava falando. Cezinha, a gente precisa, para ser maçom, se encontrar para se chamar de irmão, não acha? Sim. Conhecer a ti mesmo, né? Isso é uma frase também muito ampla, né? Exatamente, você tem que se conhecer, né? Ver seus limites, né? Para você poder doar alguma coisa aos outros. Então, o rito brasileiro, vou voltar novamente, não sendo retórico, ele te dá esse conhecimento, essa paz de espírito, né? Da forma de como você deve falar. A maçonaria em si, né? Sim. Como você deve se comportar, como você deve agir, né? A questão moral, a questão da probidade e por aí vai. Então, você tornando esse maçom, esse ser social, você tem capacidade e condições de ajudar o seu próximo. Cezinha, você tá no rito brasileiro há quantos anos? 19 anos. 19 anos, maravilha. Você está com quantos anos? Faço agora vou fazer menos 71. Menos 71? Olha que maravilha. 71 anos, em 2030 você... Menos 70. Então, em 2030, eu queria que o irmão se visse lá.
agora, nesse momento, pudesse falar para as câmeras aqui, qual é a mensagem de você em 2030 sobre o rito brasileiro? Aonde nós chegamos? Em 2030, espero que todos os irmãos, inclusive, estejam participando, né? Que Deus, o Supremo Arquiteto do Universo, permita, né? Se não estiver de forma física em éter com certeza. Continue ajudando o rito brasileiro para solidificar essas colunas, né, de uma ação social, né, estar sempre engajado com as novas tecnologias, que eu acho bom, de ter a capacidade, tanto intelectual, moral, para passar esses novos conhecimentos, né, honrar a nossa Constituição e os arcanos do rito brasileiro. Isso, eu não sei se vocês sabem, o nosso irmão Cezinha, apesar de menos 71, como ele falou, ele é um fera em inteligência artificial e tecnologia. Ele chegou aqui já com o podclave já todo pronto, já todo marcado. Ele falou, se eu não precisar da minha presença, já está gravado. É o homem da tecnologia, é o homem do rito brasileiro. E é isso que a gente precisa, de homens que se adaptem, que façam um caminho, que façam uma jornada diferente. Ian, a mesma pergunta para você. Você está lá em 2030, né? Você pergunta há quantos anos? 43. Só para deixar registrado. E aí, quando você estiver lá em 2030, você fala assim, o rito brasileiro chegou onde, gente? O rito brasileiro chegou aqui, ó. Como é que você vê? Há pouco tempo, né? Nós temos aí só 4 anos para 2030. E se você analisar o que o rito brasileiro cresceu nos últimos anos, acredito que o processo do rito brasileiro da 2030 ela vai continuar evoluindo exponencialmente. Sim, porque quando você organiza a casa com sistemas, você desburocratiza e você tira a parte mais pesada de atenção a determinados processos e foca onde realmente interessa, né? Que é na convivência, que é nas mensagens ritualísticas, né? Acho que isso aí desenvolvemos. Então, acredito que nós vamos estar um pouco mais maduros nesse sentido. É apenas 4 anos, mas só pelo crescimento que nós tivemos até hoje, acredito que em 2030 nós vamos estar muito melhor em relação à nossa qualidade administrativa e também com a sinergia dos irmãos de direito brasileiro. E com essa fala do nosso irmão Ian, sobre o amadurecimento do rito brasileiro, eu posso dizer o seguinte, o amadurecimento se dá através da soma de experiências. Mas não só da soma de experiência, mas o que você faz com a experiência, né? Qual a lição que você tem dela e a prática que você tem dela. Então, é o conhecimento, habilidade e atitude. E isso é o rito brasileiro. Gente, nós vamos fazer um intervalinho rapidinho. Acompanhe aí o nosso anúncio do nosso patrocinador Master e já já a gente volta. Valeu! E é lógico, a gente não pode esquecer da Tudo Mentoria, tudomentoria.com.br. Se você é CEO, se você é presidente e você precisa de apoio nessa jornada e da experiência de quem já viveu, tudomentoria.com.br. E é claro, se você tem uma equipe, um corpo organizacional e quer investir neles, Instituto Flavigueiros, institutoflavigueiros.com.br. É só procurar a gente tem a solução ideal para o seu capital humano. A lojinha está sendo reformulada. Aguarde, já já você vai ver aí muitas novidades, muitos produtos e muitas dicas de você. Mas e por enquanto isso, olha só, não podemos esquecer da nossa literatura, incentivando o conhecimento sobre o rito brasileiro. Aqui nós temos o Rito Brasileiro, de Carlos Simões, um material incrível de um irmão super conhecedor, vale a pena. E é lógico, quer vestir a camisa do rito brasileiro? Tem lá na lojinha também do irmão. É só vestir, um material de excelentíssima qualidade. Quer ficar bonito com a sua gravata bordô? Olha só, é só você buscar também na lojinha. E tem embaixo relevo aqui o nosso brasão do Supremo Conclave. Então acessa o nosso site, Portal do Irmão, e acompanhe já já muitas novidades na nossa lojinha.
Já chegando ao final, mas não esquece das nossas redes sociais. Acesse aqui, ó, nós temos Instagram, nós temos YouTube, nós temos Facebook, enfim, nós temos todas as redes sociais onde você pode participar. Então comente, participe, interaja. A gente quer saber a sua opinião e é muito importante. Se você está curtindo, o que você está curtindo, como você está curtindo, acessa aí e fala com a gente. Essa bandeira aqui eu tenho muito orgulho, que também está na lojinha, não posso esquecer, hein? Então você acessa lá que também você pode botar no seu escritório, na sua casa e levantar a bandeira do rito brasileiro. Meu irmão César Santos, meu querido Cezinha, né? Nós estamos chegando ao final e eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí para esses irmãos que estão chegando ao rito brasileiro. Inclusive hoje nós temos aqui incorporado o capítulo Tiradentes e o capítulo Civismo sob roda. Nós vamos ter 20 irmãos ingressando no grau 4. Você vê como é que está a busca grande aí pelo rito brasileiro. Fala para essa turma aqui que está chegando agora sobre o rito brasileiro. Coisa boa. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, o Supremo Arquiteto do Universo e a minha loja, Monte Castelo, que ela me proporcionou ter feito os grandes filosóficos e também a oportunidade do Supremo Conclave do Rito Brasileiro de estar hoje participando dessa inovação que é o Podclave. Muito obrigado. Eu quero convidar todos os irmãos que venham para o Rito Brasileiro. Aqui vocês terão a porta aberta e um pertencimento. Estamos aqui para ajudá-los. É só isso. Que bacana. Esse é o nosso Cezinha, grande chanceler ali junto. E da mesma forma, vou perguntar ao nosso irmão Ian, qual é a mensagem desses irmãos recém-chegados, assim como você, ao Rito Brasileiro? Eu tô com o Cezinha, olha. Venha pro rito brasileiro, tá? Tá lindo, bem organizado, bem estruturado. O tudo está sendo muito tratado com muito carinho, né? E eu gostaria muito de agradecer a oportunidade e também parabenizar a iniciativa do Podclave. Eu acho que é um passo importante para que a gente possa ter essa proximidade com o público maçônico em geral e também as pessoas que têm interesse em conhecer um pouco mais sobre maçonaria. E eu gostaria de chamar uma frase, né? Nós recebemos a maçonaria como um legado, né? De muita tradição, mas o mais importante é construir a maçonaria para o nosso futuro, né? E eu vejo que isso é uma coisa muito incorporada à nossa forma de trabalho no rito brasileiro. Muito parabéns. Muito bom. E assim a gente fecha com o encontro de gerações, mostrando que legado é o papel do rito brasileiro. Um beijo e até a próxima. Valeu!